Olá pessoal, tudo bem? Então vamos gravar mais essa aula de estudo dos gases. No nosso livro, didático do Bom Diogo, o conteúdo está lá nas páginas 74, entre 74 e 95. Bom, eu espero que vocês já tenham assistido a aula que fala das transformações isotérmicas, a temperatura constante, isobárica, pressão constante, e isovolumétrica ou isocórica, volume constante, que são as transformações gasosas, onde a gente deixa uma desses estados constante, né? A gente está estudando os gases ideais, a gente já falou isso lá no outro vídeo. Então, a gente vai imaginar os gases aqui, as moléculas sem interação umas com as outras, certo? E as transformações, quando a gente mexe na pressão, no volume, na temperatura de um gás, essa expressão aqui, ela é válida, ou seja, a multiplicação da pressão pelo volume do gás dividido pela temperatura dele naquele instante é sempre um valor constante. Então, é igual a pressão, se você mudou alguma coisa aqui, pode ser a pressão, o volume, a temperatura, ou os três ao mesmo tempo, não importa. Na hora que você multiplicar a pressão pelo volume e dividir pela temperatura nova, isso vai dar o mesmo valor. Isso é uma regra, já foi descoberto isso, né? E achei interessante que tem esse site aqui que está colocando para vocês, eu vou compartilhar aqui com vocês, que é um site de simulação do gás. Olha que legal, aparece aqui. A gente clica aqui em partículas, ó, e aí você coloca, você joga lá dentro desse êmbolo aqui, né, esse recipiente, a gente joga lá, ó, joguei 50 partículas, joguei 100 partículas, joguei 150 partículas, vou deixar 150 partículas, é como se tivesse um gás confinado aqui dentro. Ele mede para mim a temperatura, ele mede para mim a pressão, e o volume eu tô vendo aqui, ele não tá me falando, não tá me fornecendo o valor do volume, mas a gente tá vendo aqui, até posso colocar aqui a largura, 10 nanômetros, ou seja, um volume pequeniníssimo, até para falar de 150 moléculas tem que ser uma coisa pequena mesmo. Então, 150 moléculas é muito pouco, quando a gente fala de um gás. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Eu posso manter alguma coisa constante, ó, eu vou aquecer, aumentar a temperatura, olha o que vocês podem perceber lá. Aumentei a temperatura, o que é temperatura mesmo? Ó, foi lá para 527 Kelvin. Olha como que as moléculas estão. A temperatura, ela não mede a agitação das moléculas. Se eu aumento a temperatura, as moléculas ficam mais agitadas, consequentemente, olha o valor da pressão. Se elas ficam mais agitadas, elas batem mais nas paredes, concorda comigo? E a pressão é justamente força por área. É essa medida de colisão aqui que as moléculas estão colidindo com as paredes. Então a pressão aumenta. Vou fazer o contrário. A pressão está lá em 31. Vou resfriar o gás. Então está indo lá de 300 e pouco. Vamos lá parar em 100 e pouco lá. Ó, 168 Kelvin, já é temperatura negativa para a gente aqui em graus Celsius. O que aconteceu com as moléculas? Muito menos agitadas, consequentemente a pressão também diminuiu muito. Então, quando eu mexo com volume, mexo com temperatura, mexo com pressão, os outros vão se alterar, de forma que essas moléculas aqui que vão ditando o que está acontecendo com elas. Vamos fazer o seguinte agora, ó, eu vou manter aqui a temperatura 168 e vou diminuir o volume desse gás, olha só, diminuir bastante aqui assim, ó. Vamos prestar atenção na temperatura e na pressão, o que vai acontecer. Olha, a temperatura ele manteve constante, Olha o que está acontecendo aqui com a pressão, ela aumentou. Ela estava em torno de 7, passou para 14. O que está acontecendo com a pressão? Por que a pressão aumentou? Você não diminuiu o volume? Se você diminuiu o volume, significa que essas moléculas elas vão colidir mais com as paredes. Concorda comigo? Se elas vão colidir mais com as paredes, a pressão aumenta. Ao mesmo tempo que eu diminui o volume, agora ó, vou resfriar mais um pouquinho. Ó, vou passar lá para 106 Kelvin. Diminuiu a temperatura, as moléculas agitam menos. Se agitam menos, a pressão cai mais ainda. Então, agora eu vou aumentar o volume, ó, vamos lá, aumentei bastante o volume, olha o que vai acontecer com a minha pressão. Diminui mais ainda, porque se eu aumento o volume, tem mais espaço para elas transitarem e menos colisões é menor pressão. É isso que eu quero que vocês entendam, o que realmente acontece quando a gente fala de alterar a pressão, de alterar o volume, de alterar a temperatura, o que realmente está acontecendo, ó. Vamos fazer o seguinte, vou manter o volume constante aqui, eu não vou ficar mexendo muito, senão a gente fica até amanhã.
Mas depois vocês brincam um pouquinho com esse site aqui de simulação. Vou manter o volume constante. Vamos lá, vamos aquecer novamente. Aqueci, aumenta, as moléculas já estão começando a se agitar mais. Se elas estão mais agitadas, a pressão lá aumentando 14, 15, 16. Parei lá na temperatura de 314 Kelvin, pressão 20, 19,6 e por aí vai. Tá? Se eu resfriar, a pressão diminui. Vamos tentar agora manter a temperatura constante. A gente já acabou fazendo isso de alguma forma já. Vou manter a temperatura constante e vou diminuir o volume. Temperatura constante, diminuir o volume. Olha a pressão para onde foi. Tem sentido? Tem. Se você diminui o volume, tem mais choques com as paredes. Certo? Agora, ó, vou manter aqui a pressão constante, variando aqui a temperatura, ó. Olha só. Na hora que eu aumento a temperatura, se eu quero manter a pressão em 35,5, o que teve que acontecer com o recipiente? Na hora que eu aumento a temperatura, aumenta a velocidade das moléculas, elas vão colidir mais com as paredes. Para que a pressão se mantenha constante, para que essa colisão continue se mantendo mais ou menos na mesma proporção, o que tem que acontecer com o recipiente? Ele aumenta, como se fosse uma seringa com êmbolo móvel. O êmbolo é um êmbolo fácil de deslizar. Ele vai aumentar de volume. Ó. Se eu resfriar, eu quero manter a pressão constante. Olha o que vai acontecer com o meu volume. A pressão está lá em 35,5, mas eu não estou resfriando. Se eu estou resfriando, as moléculas estão ficando mais lentas, bate menos, colide menos com as paredes, então o volume diminui. Ou aqui, eu vou variar, manter constante, aliás, né? A pressão e vai mexer na temperatura. Aí sim, ó, posso mexer com o volume. Aumentei o volume. Olha lá a temperatura para onde foi. 613 Kelvin. Diminuir o volume. O que aconteceu com a minha temperatura? Diminuiu também. É proporcional, né? Quando eu diminuo o volume, eu quero manter a pressão constante. Então, se eu diminuir o volume, eu tenho que resfriar o recipiente. Porque senão, se eu diminuir o volume, vai ter mais colisões com as paredes. O que eu faço? Resfrio para as moléculas ficarem mais lentas. E aí mantenho o número de colisões da mesma forma. Então, depois vocês brincam com isso daqui, que é bem interessante a gente avaliar o que está acontecendo, né, com as moléculas. Veja, então, que tem sentido falar que essa equação aqui funciona, né, gente? E aí tem uma outra equação, que é a equação de Clapeyron, que acho que não aparece no vídeo lá do professor Boab, que é o PV igual a nRT, embora seja uma equação que a gente usa muito na química. Lembra que a gente falou que a pressão vezes o volume dividido pela temperatura se mantém constante, né? Que é exatamente isso aqui, ó. Pressão vezes volume sobre temperatura em qualquer 1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2, que é igual a uma nova fase P3 vezes V3 dividido por T3, enfim. Então, pressão vezes volume por temperatura é uma constante. Essa constante já foi estudada. Essa constante é igual a um valor que é o R, que é chamado de constante universal dos gases, vezes N, que é o número de mols. O número de mols tem a ver com a quantidade de gases que a gente tem. Quantidade de gás que a gente tem, né? Tem a ver com a massa molar do gás. Então, N, número de mol, e R é essa constante aqui que ela pode ser dada nesse valor, 0,082 atmosfera vezes litro por mol vezes Kelvin, ou 8,31 Pascal vezes metro cúbico por mol vezes Kelvin. Na verdade, é mais comum ver 8,31 Joule por mol vezes Kelvin, tá? Que é a mesma coisa. Quanto que eu vou usar uma, quanto que eu vou usar outra? Você vai ter que olhar as unidades. Se sua pressão estiver em atmosfera, o volume estiver em litro, você vai usar esse valor para R. Se a sua pressão estiver em Newton por metro quadrado, seu volume em metro cúbico, você vai usar essa daqui. Tem que prestar atenção no exercício, né? E aí, lá nas transformações, isotérmica, isobárica, isocórica, faltou no vídeo do professor ele falar da transformação adiabática, então eu estou colocando ela aqui, tá? O que é uma transformação adiabática? Uma transformação rápida do gás, onde ele passa de uma determinada temperatura para outra temperatura sem trocar calor com o meio externo. Ou seja, o gás, aqui nesse caso eu estou falando de uma expansão. O que é uma expansão? O gás está passando de um volume 1 para um volume 2, está aumentando o volume, olha o eixo aqui, o volume está aumentando, né? Ele está expandindo, é uma expansão rápida. Tipo um spray lá do seu desodorante que você faz assim, aperta e o gás expande, ele sai de um lugar confinado e vai para um meio aberto muito rapidamente. Então, o volume dele expande. Se o volume expande muito rápido, não dá tempo dele trocar calor com o meio. Não é geladinho quando você coloca
o seu desodorante não é um gás geladinho, esse geladinho é porque ele está saindo de uma temperatura, ó, isoterma 2 para isoterma 1. Lembra que quanto mais distante for essas isotermas dos eixos, significa que a temperatura é maior. Então, ele está saindo de uma temperatura alta para uma temperatura um pouco mais baixa, né? Ele expandiu rapidamente sem trocar calor com o meio. Se ele expandiu e não conseguiu dar tempo de trocar calor com o meio, a temperatura cai também rapidamente mesmo. Isso aqui que é uma transformação adiabática, tá? Esse é o conceito. Expansão ou compressão muito rápida, que não dá tempo, não tem troca de calor com o meio, e aí ele resfria, nesse caso, rapidamente, ou ele também aquece rapidamente. Vamos fazer exercício, então, para a gente testar aí essas equações. Certa massa de um gás ideal ocupa um volume de 60 litros a temperatura de menos 173 graus Celsius e pressão de 5 atmosferas. Então, já temos os primeiros dados aí, ó. Se aquecermos esse gás de modo que a sua temperatura passe para 127 graus Celsius e o seu volume passe para 100 litros, então eu tinha o volume inicial, passou de 60, passou para 100, tinha uma temperatura inicial, passou para outra, tinha uma pressão inicial, ele pergunta qual será a nova pressão. Então, é aquela equação do P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, tá? Do PVT lá. Pois é, e qual que os dados que a gente vai usar tem uma característica muito comum, que é o erro, assim, 90% dos erros dos alunos é isso aqui, eles esquecem que a temperatura, para a gente usar essa equação de gás, tudo que a gente for falar de hoje para gás, até o final do ano aqui, a gente precisa da temperatura em Kelvin. Então, antes de usar qualquer fórmula, eu tenho que transformar. Minha temperatura 1 inicial, ela não era menos 173? Você tem que passar para Kelvin, você tem que fazer o quê? Somar 273, né? Pega a temperatura em graus Celsius, soma 273, você obtém a temperatura em Kelvin. Então, menos 173 mais 273 é 100. A temperatura final, que eu chamei de T2, ela é 127 graus Celsius. Soma 273, dá 400 Kelvin. Então, eu já tenho minhas temperaturas, vou aplicar a fórmula, né? Que é P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, que é a lei, né? Lei geral dos gases ideais. Só substituir. Veja os nossos dados, né? A gente tem aqui a única informação que a temperatura tem que estar numa determinada unidade é a temperatura. Acabei já falando, né? A temperatura tem que estar em Kelvin. O resto, não. Se a gente tem o volume em litros, eu vou achar ele em litros no final. Se eu tenho a pressão em TM, eu vou achar ela em ATM. Não tem que transformar, só não posso misturar quando eu tiver que usar o R. Então, aqui, ó, pressão inicial tá aqui. Pressão inicial, 5 atm. 5. Volume inicial, 60 litros. 5 vezes 60 dividido pela temperatura, que não poderia ser menos 173. Tem que passar para Kelvin. 100. Igual, pressão final, que ele me pergunta, vezes o volume final, que é 100 litros, ó, dividido por temperatura final, que a gente já transformou, que é Kelvin. Lembra só um detalhe, se você começa com litros aqui, né, aqui era 60 litros, aqui tem que ser litros também. Você não pode fazer litros de um lado e metro cúbico do outro. Você não pode misturar a unidade na mesma igualdade. Só isso que vocês têm que lembrar. Façam as contas aí, né, 5 vezes 6 dividido por 100, corta aqui esse 100 com esse 400 e simplifica, você obtém aí que a sua pressão final é de 12 atmosferas. Então, veja bem, se alterou o volume, se alterou a temperatura, você consegue, se altera a pressão e consegue achar o valor dessa pressão. Ela aumentou também, se aumentou o volume um pouco, aumentou a temperatura bastante, então a pressão também aumentou. Vamos para um outro exercício aqui, ó. Um recipiente de volume 50 litros contém 6 mols de moléculas de um gás ideal sob pressão de 3 atm. Determina a temperatura do gás, sabendo que... Aí ele até me deu transformações, provavelmente eu vou ter que usar nesse então. 1 atmosfera é 10 elevado a 5 Pascal e o R, ele deu R no sistema internacional, 8,3, é aproximado, mas a gente usa 8,3 mesmo, ou 8,31, depende do exercício, Joule por mol vezes Kelvin. Tá, vamos aos dados. Você tem o volume que está em litros, você tem número de mols, né? N mols é 6 mols, e a pressão de 3 atm. Então, você tem litro atm, mas a sua constante universal não está em atm e litro, ela está em joule por mol vezes Kelvin, por isso que ele já pediu aqui para a gente transformar. Nós vamos ter que transformar nesse exercício, ou usar o R 0,082. Ele poderia ter me dado aqui. Mas, enfim, é o que está dizendo aqui, ó. Como a constante foi dada no sistema internacional, devemos expressar a pressão em Pascal e o volume em metro cúbico. Então, ele transformou para nós. Ó, não é muito comum precisar, mas vamos fazer um desse jeito.
Número de mols, 6. N. Número de mols é N. Pressão. Pressão é 3 atm. Veja que esse exercício não é um caso de eu ter o inicial e passar para o final. Ele não está perguntando pressão 1, volume 1, T1 e depois se eu alterar quanto que vai ser. Não. Ele quer num determinado estado. Ele me deu o volume, me deu o número de mols, me deu a pressão e me pede a temperatura daquele momento, né? Não teve transformação. Então, muda a equação. A equação não é mais P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Não é a PVT mais. Vamos ver qual que a gente usa aqui, seguindo os dados aqui, ó. Então, eu tenho que a minha pressão ela é de 3 atm. Ele pediu para eu transformar. 1 atm é 10 a 5 pascal. Então, 3 atm é 3 vezes 10 a 5 pascal. Tá, já passei para o Sistema Internacional a pressão. Agora falta o volume. O volume ele me deu 50 litros. E tinha no slide anterior, embora eu não tenha comentado, mas tem aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. 1 metro cúbico é 1000 litros. Então, você teria que fazer uma regrinha de 3 ali de litros, né? É aqui, ó. 50 litros é 50 dividido por 1000. 50 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Dividir por 1000 para passar litros para metro cúbico. Passei. Ele quer a temperatura. O que que eu faço? Uso aquela outra equação, porque P1V1 sobre T1 igual a P2, V2, T2, não tem como eu fazer aqui, porque eu não tenho os dados do 2. Eu não tenho uma transformação, eu tenho um determinado momento para o gás. Então, você vai usar a equação PV igual a NRT. Você tem P, você tem V, você tem N, você tem R, você vai achar T para esse momento, tá? Então, ele já isolou, ó, temperatura é PV dividido por NR. Eu tenho tudo, né? Só substituir, ó, temperatura. É a pressão que está aqui, 3 vezes 10 a 5, vezes o volume, que também está aqui, 50 vezes 10 a menos 3, dividido pelo número de mols que ele me deu, que é 6, vezes o R, que é o 8,3 nesse caso, né? Geralmente é 31 que ele nos dá. Faz as contas, você obtém lá com a sua temperatura, é sempre aproximado mesmo, porque o R ele tem mais casas decimais, né? Aproximadamente 300 Kelvin. Sempre, temperatura em Kelvin. Estamos falando de gás, temperatura vai ser Kelvin para sempre aqui. Vamos para um próximo exercício. Ó, exercício de gráfico. Eu quero trabalhar gráfico para já adiantar lá para a termodinâmica, ficar mais fácil. Ó, 1 mol, então já me deu o número de mols, de um gás ideal ou gás perfeito, tá? Mesma coisa, sofre a transformação de A para B, de B para C, indicada no diagrama pressão versus volume da figura. Então tá aqui, ó, pressão versus volume, pressão atm, volume em litros, e o gás estava aqui na posição A, veio para o B, veio para o C. É dada a constante universal dos gases. Ele me deu os dois valores, né? 0,082 atm vezes litro por mol, que deve ser a que eu vou usar. Por quê? Porque eu tenho os valores em atm e em litro. Então, eu vou usar ela. Para que eu vou transformar para usar tudo no Sistema Internacional, para usar o 8,3? Não, ele já me deu o R, que é mais usual, nas unidades mais usuais que a gente vai obter para pressão e para volume. E aí vem a pergunta, qual a temperatura do gás no estado A? Aqui o meu estado A está aqui, certo? Ele quer a temperatura. Ó, olhando para o gráfico, eu já sei a pressão e eu já sei o volume. Então, eu sei a pressão, sei o volume, sei o número de mols. Quero T, é a mesma equação que a gente usou no anterior, PV igual a NRT. Ó, pressão, lá no ponto A, que ele está me perguntando, né? No estado A, que ele chamou aqui. Pressão, 3 atm, 3. Volume, 8 litros, vezes 8. Número de mols é 1 mol. 1 vezes R, vou usar o 0,082 por causa das unidades, né, de pressão em atm e de volume em litro, vezes a temperatura, que é o que eu quero, T. Faz as contas, 3 vezes 8, 24, igual a 1 vezes 0,082, 0,082, T. Passa 0,082 para lá, dividindo 24, né? Então, a temperatura fica, a temperatura, eu coloquei aqui, TA, né, temperatura em A, é 24 dividido por 0,082, usei a calculadora aqui, deu 292 aproximado, né? 292,7 Kelvin, sempre Kelvin. Pronto, achei a temperatura no estado A. Ele pergunta agora, qual é a pressão do gás no estado C? Pessoal, um detalhe, tá? Vamos analisar, toda vez que tem gráfico, analise o gráfico. O que está acontecendo do A para o B? O volume está aumentando, então está sendo uma expansão, né? Estou expandindo o gás. Mas, o que está constante? A pressão. Então, de A para B, eu tenho uma transformação isobárica, transformação a pressão constante. Está mudando o volume, vai mudar a temperatura, tem que mudar, e a pressão continua constante.
E de B para C? De B para C eu tenho o volume constante. Então, eu tenho aqui uma transformação isométrica, ou isovolumétrica, ou isocórica. As três palavras significam a mesma coisa, tá? Isovolumétrica é mais fácil para guardar, né? Volume constante, iso igual, volume constante. Então, tá volume constante. E o que está acontecendo com a pressão? Está diminuindo, certo? Pressão está diminuindo, volume está diminuindo, temperatura vai ter que diminuir também. Não é isso? Tá. E ele colocou aqui ainda, ele nos deu aqui mais uma deixa de que do A para o C eu tenho uma isoterma, uma curva que eu poderia ter desenhado aqui. Ele não fez essa transformação aqui, ele foi para o B primeiro e depois para o C. Mas se ele tivesse feito, se o gás tivesse feito essa transformação na curva, seria uma transformação isotérmica, aquela que mantém a temperatura constante e vai variando pressão e volume aí, de forma proporcional, né? Nesse caso, já que ele está me falando que de A até C é uma isoterma, significa que a temperatura que eu obtive aqui no ponto A é a mesma temperatura do ponto C. Em qualquer ponto aqui em cima da isoterma, a temperatura é a mesma. Então, eu já sei que a temperatura em A é igual à temperatura em C. Fica mais fácil, então, para eu achar qual que é a pressão em C. Eu já sei todos os dados para A, pressão, volume, temperatura para A, e para o C eu sei também que é uma isoterma, então eu sei temperatura e sei o volume, eu não sei a pressão, né? Então, veja bem, pega a equação geral, ó. Faz a transformação de A, que é onde você tem todas as informações, em B você não teria todas as informações, né? Para C. Então, o que é igual de A para C? Não é a temperatura? Então, eu cortei a temperatura. É assim que a gente trabalha, sempre com a equação geral e corta o que é igual. Se fosse isobárica, cortava... Se fosse de B para C que eu estivesse usando os dados, aqui eu não teria uma isovolumétrica, aí eu teria que cortar o volume. Por que eu não uso essa? Porque eu não sei a temperatura do B. Né? Eu preciso dela nesse momento. Dá para descobrir? Dá, mas eu daria uma volta maior no exercício. Então, vamos lá, vamos voltar. Pega a expressão geral e corta o T, porque é uma isoterma de A para C, uma transformação isotérmica. Cortei as temperaturas A e TC, o que ficou? PA vezes VA igual a PC vezes VC, tá aqui. Substituo. Pressão em A, 3. Volume em A, 8, tá aqui no gráfico. Igual, pressão em C é o que eu quero, vezes volume em C, 10. Pronto, 24 igual a 10 vezes PC, passa 10 dividindo, pressão em C é 2,4, qual que é a unidade de pressão que a gente está usando? Atmosfera. Não é difícil, ou você vai usar a equação PV igual a nRT, ou você vai usar a equação geral quando tiver transformação. Pressão 1 vezes volume 1 por temperatura 1 igual a pressão 2 vezes volume 2 por temperatura 2. Ou é uma ou é outra, sempre, é só analisar o que você tem. Vamos fazer mais um de gráfico que eu acho importante, ó. Uma certa quantidade de gás perfeito, gás ideal, né? Evolui de um estado 1 para o estado 2 e deste para o estado 3. Tá aqui no gráfico, ó. Pressão em função do volume, né? A gente tem o gás evoluindo do 1 para o 2, então ele expandiu, né? Aumentou o volume, diminuiu a pressão. E do 2 para o 3, o que aconteceu? Pressão constante, mas aumentou o volume. Tá. Sabendo que a temperatura no estado 1 é de 57 graus Celsius, então ele já me deu uma informação para o estado 1, podemos afirmar que a temperatura do estado 3 e ele está me perguntando a temperatura no estado 3, nem é no 2. Então, vamos lá. Analisar o gráfico, ó. De 1 para 2, o que eu tenho aqui, ó? Parece uma isoterma, mas eu tenho certeza que é? Se ele não me dá os valores, gente, eu não tenho certeza, mas eu consegui confirmar. Porque se for uma isoterma, lembra da equação geral? P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2? Se for uma isoterma, corta as temperaturas, eu tenho que P1 vezes V1 tem que ser igual a P2 vezes V2. Faço a conta aqui pelo gráfico mesmo, ó. P1 é 3 vezes V1, que é 2. 3 vezes 2 é 6. Vamos para o 2 aqui, ó. P2, pressão 2 é 1, vezes volume 2. Volume 2 é 6. Também dá 6. Então, isso aqui é verdadeiro, né? Pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2. Se isso é igual, isso aqui é uma isoterma. As temperaturas são iguais. Então, tudo bem. Já entendi que as temperaturas são iguais. Escrevi isso aqui, ó. A temperatura em 2 também é 57 graus Celsius. Porém, posso usar a temperatura em graus Celsius? Não. Lembra disso, que senão vai ser o seu problema para errar as coisas. Tem que transformar a temperatura para Kelvin. Soma os 57 mais 273. Só isso. Somei 273, qual que é a temperatura que eu tenho tanto no estado 1 quanto no estado 2?
330 Kelvin. Beleza, já sei então a temperatura no estado 1 e no estado 2. Ele quer saber a temperatura no estado 3, não é isso? Olha, do estado 2 para o estado 3, eu tenho informações. Eu tenho mais informações, porque eu sei que aqui a transformação ela é a pressão constante. A pressão não saiu do 1 atm, do estado 1 para o estado 2. Então, isso aqui é uma transformação que a gente chama de isobárica, pressão constante. Na transformação a pressão constante, você vai pegar aquela equação geral, P1 vezes V1 sobre T1, aliás, P2 aqui, né? Vezes V2 sobre T2, é igual a P3 vezes V3 sobre T3. O que é constante? O P, pode cortar o P, né? É o que eu escrevi aqui, ó, de 2 para 3, transformação isobárica. Logo, cortei o P, ficou V, volume 2 sobre temperatura 2, igual a volume 3 sobre temperatura 3. Gente, se você não lembra, escreve a equação geral. Escreve sempre P1 vezes P2, no caso, vezes V2 sobre T2, igual a P3 vezes V3 sobre T3. Só depois que você escrever a geral, você corta o que é igual. Eu acho mais fácil também. Substitui os valores. Qual que é o volume 2 que eu tenho? O volume 2 está aqui, ó, lá no gráfico. O volume 2 é 6 litros, coloquei 6. Temperatura 2, a gente é a mesma temperatura de 1, né? Que é uma isotérmica. A gente tinha calculado aqui que é 330. É igual, volume 3, está lá no gráfico, é 10 litros. 10 sobre temperatura 3 eu vou descobrir. Multiplica cruzado, 6T3, 330 vezes 10. 6T3, 3.300, passa 6 dividindo. Temperatura 3 é 550 Kelvin. Então, olha só, T3 saiu aqui de 330 graus, 330 Kelvin, passou para 550 Kelvin. Era essa a pergunta do exercício. Dá para analisar igual a gente fez lá no simulador, né? A temperatura aumentou, por quê? Porque eu não queria manter a pressão constante. Para eu manter essa pressão constante, eu estou aumentando o volume. Na hora que eu aumento o volume com pressão constante, vai cair. O volume é maior, o gás ocupa espaço maior, vai cair o número de batidas das colisões com as paredes. O que eu faço para não cair, para manter constante as colisões com as paredes? Aumenta a temperatura. É o que aconteceu aqui. Saiu de uma temperatura de 330 Kelvin para 550. Por quê? Eu aumentei a temperatura, ficam mais agitadas as moléculas, mas o volume também aumentou proporcionalmente, de forma que a pressão se manteve constante. Sempre vou analisando o que está acontecendo. Por fim, só para finalizar esse exercício aqui, de adiabática, que a gente não fez nenhum, um gás ideal que faz um motor a combustão funcionar sofre as transformações abaixo entre as duas isotermas. Então, ele já me disse que ó, essa linha pontilhada AB, essa linha pontilhada de baixo DC, são isotermas. Olha, pela cara dela é uma isoterma mesmo. Lembrando que quanto mais distante, a temperatura está maior. Essa isoterma aqui é temperatura, sei lá, se fosse 300 Kelvin, essa de baixo seria, sei lá, 200 Kelvin. Temperatura, quanto mais perto do eixo, a temperatura ficando menor, né? Descreva quais as transformações sofridas pelo gás em cada processo. Isso também é para nos ajudar no PAPR, no próximo PAPR, onde a gente vai falar só de termodinâmica. Então, descrever. Vamos descrever do A para o B, depois do B para o C, depois do C para o D, depois do D para o A. O que está acontecendo aqui? Gente, do A para o B está em cima da isoterma. É uma transformação isotérmica. Então, a temperatura está constante. O que está acontecendo aqui com a minha pressão? Estou vendo que a pressão está caindo. A pressão está diminuindo. E do A para o B, o que está acontecendo com o volume? Eu estou vendo que o volume está aumentando. Então, pressão diminui, volume aumenta. É uma expansão. Quando o volume aumenta, a gente chama de expansão. E a temperatura permanece constante. É o que está escrito aqui. É uma expansão isotérmica. Vamos do B para o C. Olha, do B para o C está saindo de uma isoterma para chegar na outra. Isso aqui é uma diabática. Lembra? Sai de uma isoterma, passa para a próxima isoterma. É uma expansão, o volume está aumentando, é uma expansão adiabática, onde não há troca de calor por meio. E o que está acontecendo, então, com as constantes? Pressão. Pressão está diminuindo, estou vendo. Volume está aumentando, é uma expansão, e a temperatura está diminuindo também, está saindo de uma isoterma para outra, né? Então, é isso que está acontecendo de B para C, uma expansão adiabática. A gente já falou o que está acontecendo aqui. E de C para D. Olha, C para D eu estou voltando no volume. Não é mais uma expansão. O gás não está mais aumentando de volume, expandindo. O gás agora está comprimindo, o volume está diminuindo. Então, é uma compressão isotérmica, porque está em cima da isoterma de temperatura mais baixa. Tá? Então, é uma compressão isoterma, onde a temperatura fica constante. Veja o volume, a gente acabou de dizer que ele está diminuindo. E veja a pressão. A pressão está aumentando.
Então, tá escrito aqui, ó, compressão isotérmica, né? Que altera aqui. De D para A. De D para A, de novo, o volume também continua diminuindo, tá vendo? Gente, é assim que funciona o motor mesmo, a combustão. Ele aumenta, expande o gás rapidamente, depois o êmbolo faz o gás voltar a ficar um volume menor. Nós vamos falar sobre isso. De D para A, o volume está diminuindo, beleza, então uma compressão, e tá de novo sendo adiabática, ó, tô saindo da isoterma de baixo para a isoterma de temperatura maior. Então, é uma adiabática, uma compressão adiabática. Não tem troca de calor com o meio, a gente já falou isso, que é uma adiabática. A pressão está aumentando, o volume está diminuindo, é uma compressão, e a temperatura está aumentando também. Na compressão, a temperatura aumenta. É isso aí. Gente, agora eu espero que vocês deem mais uma olhada com calma nos exercícios, para a gente fazer o questionário, para a gente fixar essa matéria de gases ideais. Obrigada, pessoal. Bons estudos para vocês. Até a próxima.